O Alex Rodrigues pergunta para você, Marcelo. Qual foi a ideia com a primeira mudança feita no segundo tempo? E se você concorda que o time ficou um pouco confuso com essas alterações feitas no segundo tempo? Eu não concordo que o time ficou confuso. A gente tinha uma clara ideia de tornar o time um pouco mais ofensivo, um pouco mais contundente, né, depois do gol. E a gente tentou mudar para um 4-3-3, fazendo um jogador centralizado e um saindo pela meia direita, outro saindo pela meia esquerda, e a gente ter 3 jogadores mais agudos na frente, né, que seria o Janderson, o Vitinho e o Danilo, e a gente poder revigorar um pouco mais, principalmente que o jogo se tornou muito de transição, nossa e do Red Bull, entendeu? Do Bragantino. Então, assim, não concordo que o time ficou confuso. A gente sabia que era um jogo de muita dificuldade, que aquele que conseguisse fazer o primeiro gol ia levar uma vantagem muito grande, como a gente também teve várias oportunidades e não conseguimos fazer o gol. Arthur? Professor Cabo, o Atlético teve... Oi, professor Marcelo Cabo. O Atlético Clube Goianiense teve uma... O Cabo me ouve? Pode fazer, Arthur, pode repetir a pergunta, por favor? Oi, ok, professor, me ouve? Pode refazer. Ouço bem. Perfeito. Professor Marcelo Cabo, o Atlético teve uma certa dificuldade, principalmente no segundo tempo, de evitar as jogadas do Claudinho. O que aconteceu de errado ali no setor defensivo? Que esse jogador teve tanta liberdade, o Arthur também. O que faltou ali para que o Atlético pudesse não só fechar as portas para o Red Bull Bragantino, como aproveitar mais oportunidades, quem sabe sair pelo menos com um empate, ou até quem sabe com uma vitória de Bragança Paulista, hein, professor? Eu acho que a gente no primeiro tempo fez um jogo muito equilibrado, né? Como você falou, a gente conseguiu bloquear as melhores ações do Bragantino, né? E no segundo tempo eles se ajustaram muito, né, nesse jogo entre linhas do Claudinho, e a gente não conseguiu pressionar bem a bola como pressionamos no primeiro tempo, e esse passe entrava no Claudinho. Então a gente teve essa dificuldade, que a gente já sabia da flutuação do Claudinho entre as duas linhas, e no segundo tempo a gente não teve a contundência, a pressão na bola como tivemos no primeiro tempo, e eles acabaram criando bastante situações nesse jogo de entre linhas, né? Mas eu não vejo também uma superioridade tão grande do Bragantino no jogo. Claro que depois que saiu o gol a gente precisou se atirar um pouco mais. Eles tiveram um jogo de transição, né, que eles têm um time muito qualificado, eles criaram algumas alternativas, mas eu acho que até o gol o jogo estava muito igual, muito equilibrado, da mesma forma que o Bragantino saiu fazendo 1-0, nós tivemos chance de sair fazendo 1-0, e o que eu falei, o time que fizesse o primeiro gol tinha grande chance de ganhar o jogo, porque eram times de forte marcação, times equilibrados, time que fazia boas transições, e a gente sabia que o outro time teria que se atirar e ia proporcionar esse espaço. Foi o que aconteceu no jogo. Boa noite, Marcelo. Jânio do Jornal Popular. A gente viu um Atlético muito, vamos dizer, compenetrado nos jogos anteriores, assim, foi letal, conquistou as vitórias. No jogo de hoje, parece assim, depois que ele conseguiu o objetivo, parece que o time deu uma aliviada. Foi mais ou menos essa sensação que você teve no jogo? O time parece que já não tá... Não, Jânio, de forma nenhuma. A gente... Estava com aquele caráter letal de jogos anteriores, e aí de repente facilitou a vitória do Bragantino? Não, de forma nenhuma. Aqui não faltou entrega, não faltou concentração, não faltou foco, até porque a gente tem objetivos ainda pela frente, né? É um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. O Bragantino em casa, ele tem uma performance muito boa. Eu acho que a gente, principalmente no primeiro tempo, conseguiu bloquear as melhores ações do Bragantino e criamos boas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo eles encontraram mais o encaixe do jogo deles, mas não faltou concentração, o time não relaxou porque alcançou os 45 pontos, pelo contrário, a gente tem objetivos e metas ainda para alcançar. Claro que a gente não fez um segundo tempo tão bom como fizemos no primeiro tempo, e eles conseguiram o gol e se organizaram melhor no segundo tempo, né? E a gente foi tentar buscar algumas ações dentro do jogo para empatar o jogo, e a gente conseguiu levar um jogo bem equilibrado até o final do segundo tempo, onde houve o pênalti, eles acabaram selando a vitória por 2-0. Boa noite.
Boa noite, Marcelo Cabo. A gente tem visto nos últimos jogos o Wellington Rato um jogador muito polivalente, né? Atuou como 10, atuou como ponta e hoje atuou como 9. Eu queria te perguntar por que dessa opção hoje com o Rato centralizado e com o Chico aberto e não começar com a presença do Vitor Leque, né? Jogador que tem ganhando cada vez mais oportunidades e que inclusive marcou o gol da vitória no último jogo. O Vitor Leque é um jogador que está evoluindo, um jogador em transição. O Vitor Leque hoje ele não é o jogador que seria a solução dos problemas do ataque do Atlético. É um jogador que a gente tem que ter calma, paciência. Eu priorizei uma equipe equilibrada, né, com o Rato de 9 e o Chico pela esquerda, onde é a origem do Chico. O Chico ele se tornou um jogador profissional jogando nessa posição e a gente fez um bom primeiro tempo. Eu acho que concordo que a gente não foi tão bem no segundo tempo como no primeiro. Então a gente precisa ter muita calma com o Vitinho, muita calma com o Vitor Leque. Ele mais uma vez entrou no jogo aos 20 do segundo tempo, nos ajudou, né? Eu acho que a escolha foi boa, a gente fez um bom primeiro tempo. Poderíamos ter saído vencendo o primeiro tempo. E o Vitor é um jogador que me dá a opção de entrar durante o jogo, né? E ele tem entrado muito bem nos jogos. É ter paciência, ter calma. O Vitinho não é um jogador preparado para solucionar os problemas que nós temos no ataque do Atlético. Hoje nós fomos para um jogo sem um camisa 9 de referência. O Zé Roberto está suspenso, o Robertson ainda está na transição. Então a gente tem essas dificuldades de reposição. Eu precisei fazer mais uma alteração, porque o Janderson cansou. O Janderson não é máquina, é um jogador de alta intensidade o jogo todo. E eu não tinha no banco um outro jogador com a característica do Janderson. Tive que tentar o Arnaldo aberto pela direita para fazer as transições. Então, a gente sabe da dificuldade que a gente está passando. Eu não posso entregar um legado de solução ao Vitinho, porque ele é um jogador que ainda está em formação, está nos ajudando e ele vai entrando sempre assim que necessário. Marcelo, boa noite, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Marcelo, eu queria sair um pouco do jogo e te perguntar sobre outro assunto. O Atlético está contratando aí os seus 2 primeiros reforços para a temporada de 2021. Sei que um deles chega com um aval seu, né, que é o Igor Cariús, que vem do CRB. Queria que você falasse sobre esses 2 jogadores, o Igor Cariús e também o André, que é um jovem volante que vem do Santa Cruz. Como é que foi essa negociação, essa avaliação sua também para trazer esses 2 jogadores? O Igor, ele já é um jogador monitorado pelo Atlético mesmo antes da minha chegada, né? E provavelmente, né, pode ser que a gente venha perder o Nicolas, que ele vai retornar ao Atlético. E a gente precisava entender no mercado um jogador com a característica do Nicolas, né? Então, a diretoria passou para mim o nome, né? Já vinha monitorado pelo clube e eu dei o aval porque é um jogador que eu trabalhei, um jogador que já jogou Série A, um jogador que veio nos 2 últimos anos muito bem no CRB, jogador de 27 anos, bastante experiente, bastante maduro, eu acho que vai nos ajudar. E o André é uma revelação da Série C do Santa Cruz, é um jogador que quando eu cheguei já estava sendo monitorado pelo Atlético, a diretoria agiu bem nessa nova revelação e teve o meu aval. Claro, a nossa relação respeitosa entre o Adson e a minha pessoa, a diretoria, a comissão técnica, a gente sempre faz tudo em conjunto, né? A gente, claro que a palavra final da contratação é do Adson, mas a gente já senta, já avalia juntos e claro que sempre toda a contratação do Atlético passa pelo meu aval técnico, porque eu sou o comandante da equipe. Beleza, pessoal? Obrigado. Voltamos com o Marcelo na sexta-feira.